ser difícil conter a emoção neste lugar. A presença do Senhor é muito real aqui. Quando você se aplica a dizer sim ao Senhor e você começa a orar e a entender que você é dependente dEle, não tem quem resista. E o Senhor está neste lugar. Eu estava de olhos fechados orando e o Senhor me deu uma visão tão linda aqui. E eu vou falar para a igreja para que todos nós possamos tomar posse nessa noite. Eu vi as mãos do Senhor estendidas neste lugar. E o Senhor me dizia que vai derramar o óleo da alegria. E aquele que nunca mais sentiu a alegria do Senhor vai sentir nessa noite. Porque Ele está aqui para derramar dessa alegria. Eu estou muito, muito, muito feliz. Feliz porque eu estou aqui por um incentivo da minha filha. A minha filha, ela é a total responsável de eu estar aqui nessa noite. Porque ela dizia todos os dias: mamãe, quando é que você vai pregar? Mamãe, você precisa pregar. E eu dizia a ela: filha, mamãe não é pregadora, pregador é o papai. Não, você é sim. E é verdade, irmão, todos nós somos pregadores. A partir do momento que nós dizemos sim ao Senhor, nós nos tornamos pregadores da sua palavra. E nós vamos pregar muitas vezes sem abrir a boca, apenas com o nosso bom testemunho. Porque o cristão, ele é responsável, né, por sua vida, de ter um bom testemunho. É porque com a sua vida ele prega. Eu digo isso, irmão, por experiência própria. A minha família, ela veio para Jesus através do meu testemunho. E até hoje a minha irmã se converteu e ela diz assim: Alba, sempre eu olhava para você como exemplo. E eu dizia: o dia que eu for crente, eu vou ser como a minha irmã. As pessoas, irmão, principalmente aqueles que te conhecem de verdade, eles precisam olhar para você e querer ser como você. Não dizer uma frase que a gente tanto ouve: Deus me livre de ser como a minha vizinha. Que triste, irmão, ouvirmos isso. Então que nós possamos ser uma testemunha viva da palavra de Deus, dizendo para as pessoas que Jesus transforma assim através da palavra. Nessa noite, como já foi falado tanto, né? Tanto pela manhã, foi esclarecido que hoje é um dia muito especial, porque é o Dia Internacional da Mulher. E nós somos famosas, né? Só que esse dia ele não se deu por um momento especial. Esse dia ele se deu por uma tragédia, né? Os que não conhecem a história, que não estiveram aqui pela manhã, esse dia se deu por uma grande tragédia, né? Por muitas mortes, por mulheres que morreram lutando pelo que nós temos hoje, né? Que é o direito à igualdade, não só de salários, né? Como hoje já quase nos igualamos aos homens, mas há muitos direitos, principalmente ao direito de votar. A mulher não podia nem ao menos votar, né, irmãos? Que triste, né? Nós não tínhamos direito de escolher os nossos governantes. Os homens poderiam, mas as mulheres não. Então, mulheres que lutaram por esses direitos, elas morreram. E por isso surgiu esse dia, né? Tão especial, que hoje se comemora em todo o mundo, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar de uma coisa muito importante para a minha vida, para a sua vida. O tema da nossa mensagem dessa noite é uma mulher improvável. E eu vou ler o texto da Bíblia, mas eu vou contar a história de uma criança improvável. Porque toda mulher, até ela chegar a ser uma mulher, um dia ela foi uma criança. E eu vou contar a história dessa criança improvável, até ela chegar a ser uma mulher, para que você possa entender o que Deus pode fazer na vida de um improvável. Essa mensagem ela está baseada no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. E o versículo 27 e 28.
Antes de eu ler esse texto, irmãs, talvez muita gente tenha ouvido, né, essa palavra improvável. Mas o que é improvável? Improvável, ele tem vários significados, mas no dicionário diz que improvável é o que não se pode provar. Ou seja, se eu vou falar de uma mulher improvável, é uma mulher que ela venceu, mas que ninguém acreditava nela. Talvez aqui existam muitas pessoas assim, né, irmãs? Pessoas que ninguém acredita em você, ninguém dá valor a você, ninguém acredita que você vai vencer, ninguém acredita que você vai sair da situação que você está hoje. Talvez aqui nessa noite tenha muitas pessoas assim. Eu também já estive assim. Mas nessa noite eu vou ler esse texto e eu vou contar a história dessa menina improvável, até ela se tornar uma mulher onde ela foi uma criança. O nosso texto está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 27 e 28, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Esse texto é tremendo, né, irmãos? Eu não vi nenhum glória, não ouvi nenhum glória. Deus está dizendo para mim e para você, né, que ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta desprezível, mas o Senhor te escolheu. Ainda que você se sinta incapacitado, ainda que você se sinta improvável, mas você foi escolhida pelo Senhor. Ah, pastor, o Senhor me chamou, mas eu estou aqui sentada, eu não sou pregador, eu não sou cantor, não sou evangelista, eu não sou nada. Mas é esses mesmo que o Senhor quer usar. É aquele que se acha nada. É aquele que acha, irmão, que não pode ser usado em nada, porque acha que não sabe fazer nada. E eu descobri esses dias, irmão, fazendo alguns convites aqui dentro da igreja, para algumas pessoas assumirem cargos, o quanto nós temos milhares de pessoas improváveis que não acreditam em si mesmo. Quando nós chamamos para assumir uma responsabilidade, a pessoa olha para si. Eu também fui assim, mas eu também olhei para mim um dia. Eu não condeno ninguém que me disse não, tá bom, meus amores? Eu amo vocês, tá tudo bem, tá? Você que me disse não, tá tudo bem. Vai chegar a hora que alguém vai fazer um convite novamente para você e você vai dizer sim. Porque hoje o Senhor que está aqui, Ele vai mudar a vida de improváveis. Ele vai capacitar você a entender que Ele te escolheu. Não, pastor, eu não quero ser dirigente. Eu não quero fazer parte do ministério de louvor. Eu não quero pregar nas ruas. Eu não quero ser líder de jovem. Dá muito trabalho. Eu não quero ser líder de criança. Deus me livre. Tem gente que diz, né, irmão? É o trabalho mais lindo que tem, é trabalhar com o ministério infantil. Eu posso dizer porque eu trabalhei. É lindo trabalhar com essas crianças, irmãos. Porque neles há inocência. Tudo que você propõe para eles fazerem, eles fazem. Eles não querem nem saber se dá trabalho. Eles não querem nem saber se papai e mamãe têm. Eles querem fazer acontecer. Eles são para nós exemplos. E por isso que eu quero falar de uma criança que um dia foi improvável, até ela se tornar uma mulher e entender o chamado do Senhor. Ela foi uma criança improvável. Uma criança improvável que morava no interior do Pará. E ela era muito pobre. Uma menina que ela foi esperada pelos seus pais. Só que quando ela veio ao mundo, por sua família ser muito pobre, e a sua mãe não ter nem alimento para dar para aquela menina, aquela mãe doou aquela criança por alguns meses para uma família de amigos. E aquela criança foi morar com aquela família de amigos da sua mãe. Só que
tristeza daquela criança foi tão grande que ela adoeceu. Ela tinha 2 anos e meio. Eu imagino que uma criança de 2 anos e meio é mais ou menos, né? Não tem ninguém aqui dessa idade, né? Mas é uma criança um pouquinho menor que a Hannah. Uma criança que já entende quem é mamãe, quem é papai, quem é o seu irmão, porque ela tinha um irmão mais velho. Aquela criança foi morar com aquela família e ficou muito doente. E a sua mãe, quando viu que aquela criança estava muito mal, ela voltou para pegar aquela criança de volta. Creio eu que mais ou menos uns 3, 4 meses. Só que quando ela trouxe aquela criança estava muito doente. E foi ao pronto-socorro, a criança ficou internada, muito doente. E quando aquela criança estava internada, com 30 dias internada, quem já morou no interior do Pará, no interior mesmo, né, irmãos, onde existe um único hospital na cidade, não se pode ocupar leito por muito tempo. E aquele médico disse para aquela mãe: leve a sua filha para morrer em casa, porque não há mais nada a ser feito. E aquela mãe sentiu muita culpa, porque ela havia, né, deixado aquela criança com aquela família de amigos para que eles pudessem alimentar aquela criança. E aquela criança ali no hospital, desenganada. E aquela mãe levou a criança para casa. Quem sabe desesperada, né? Era sua filha única, sua filha mulher. A casa. E tal qual foi o desespero daquela mãe. Porque ao chegar na sua casa não havia nada a ser feito. Aquela mãe, na sua falta de sabedoria, consagrou aquela criança a uma santa. E no interior eles fazem muito isso, né? Oferece, faz uma promessa e entrega a vida dos filhos, né, aos santos, achando que eles podem fazer alguma coisa. E aquela criança estava sendo preparada para ser velada, porque não havia mais nada a ser feito. Já tinha sido entregue à santa, a santa não fez nada. E a criança estava dura, não tinha mais pulso. E aquela mãe conta, e a criança tinha 2 anos e meio. Quando ela foi internada, ela parou de andar, ela perdeu todo o seu cabelo. Estava completamente já sem vida. E aquela mãe conta que eles colocaram aquela criança de 2 anos e meio em cima de uma mesa para preparar para o velório. Só que aquela mãe não sabia que aquela criança improvável que estava em cima daquela mesa, sendo preparada para ser velada, Deus tinha um propósito. E aquela criança lá sendo preparada para ser velada, aquela mãe conta que quando colocaram aquele lençol branco por cima, aquela criança não se mexia mais. E aquela mãe, no seu desespero, olhou para o céu. E ela disse que não tinha ainda falado com Deus, tinha falado com a santa, que ela tinha oferecido aquela criança. Mas ela olhou para o céu e disse: faça alguma coisa pela minha filha. E ela conta, aquela mãe, que imediatamente aquela criança começou a mover os pés. E ela, quando viu, ficou extasiada, porque qual é a mãe que não quer ver um filho ressuscitar? E a criança começou a mexer as mãos, mexer os pés, mexer os braços. E ela se levantou e disse: mamãe, eu quero comer. E levantou e viveu. Aquela criança era uma criança improvável. E aquela mãe nunca mais se apartou daquela filha. Com toda a dificuldade que ela viveu ao longo dos anos, nunca mais deixou a sua filha. E aquela filha cresceu. E um certo dia aquela mãe tomou uma decisão de vir para a cidade de Manaus, deixando os filhos para trás, para buscar depois. Aquela mãe veio para essa cidade. E aqui nessa cidade, Deus abençoou a sua vida. Ela mandou buscar os seus filhos. Quando os seus filhos estavam aqui, vivendo aqui, creio eu que aos 15 anos, mais ou menos, da vida dessa menina, que já era uma mocinha, já trabalhava, já ajudava sua mãe aqui na cidade de Manaus, aconteceram muitas coisas.
Mas aos 17 anos ela casou. Ela encontrou um grande amor. E quando ela encontrou esse grande amor, Deus não une corpos apenas. Deus não une pessoas apenas. Deus une pessoas para um propósito. Nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus nos chama para nos unir a um rapaz, para casar, não é apenas para manter relações ou para ser feliz. Não é para isso apenas. Deus une propósitos lindos. E essa criança improvável que cresceu, virou mulher, casou com um grande homem, não conhecia Jesus ainda. Essa criança era eu, irmãos. Eu era uma improvável que morava lá no interior, mas que Deus tinha um propósito. E Deus trouxe para essa cidade. E aos 17 anos eu me uni a meu esposo, pastor Eduardo, homem de Deus. Isso já fazem 34 anos. Para a glória de Deus. Mas aos 20 anos eu tive o encontro mais lindo da minha vida, que foi com Jesus. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque aqui na Bíblia, irmãs, a Bíblia, ela fala de muitas pessoas improváveis. Pessoas que vocês conhecem a história até mais do que eu. A Bíblia fala da menina que era escrava, serva de Naamã. Deus, ele usou aquela estrangeira que era cativa como um instrumento para que aquele homem recebesse a sua cura. Davi também foi um improvável. Davi era o quê? Um pastor de ovelhas, um homem que trabalhava no campo. Quem olhava para Davi nunca diria que ele seria rei, que ele chegaria a ser rei. Como quem olhava para mim lá no interior, nunca diria que aquela menina que não tinha nem comida para comer, chegaria um dia a esta cidade, teria uma casa, chegaria à presença do Senhor e um dia estaria no altar de uma igreja, dizendo que Jesus é poderoso, que Jesus é grandioso, para pegar aquele que é improvável e fazer maravilhas na sua vida. Eu falei algo muito importante para a irmã Joana, ela está aqui de prova. A irmã Joana é uma improvável nessa cidade. Ela é uma estrangeira, né, irmã Joana? E Deus trouxe ela para essa cidade com um propósito. Deus não trouxe ela só para fugir do que estava acontecendo na Venezuela. Deus trouxe ela para cá com um propósito. E eu disse para ela que o que Deus vai fazer na vida dela, ela vai olhar para trás e ela não vai acreditar, porque Deus é poderoso para fazer. Eu declarei sobre a vida dela que ela vai ser a doceira mais conhecida, não só do Monte Pascoal, mas da cidade de Manaus. Que Deus vai prosperar a vida dela, e eu ainda vou encontrar com ela por aí, famosa vendendo seus doces, porque é assim que Deus faz. Deus pega aquele que não tem, Deus pega aquele que não é e faz dele ser alguém. Deus pegou aquela menina que passava fome lá no interior e ela colocou no meio de príncipes. Deus já me levou em lugares que eu nunca imaginei que meus pés pisariam. Mas todas as vezes que eu estou nesses lugares, o Senhor me faz lembrar da improvável que eu fui. Daquela garotinha que não tinha sandália para calçar, porque um dia foi assim a minha vida. Daquela garotinha que passava fome, e o Senhor disse que ia colocar entre os príncipes, e o Senhor fez. E o Senhor deu uma família, o Senhor deu um esposo pastor. Meu esposo é pastor, homem de Deus. Eu posso dizer, o meu esposo é um homem de Deus, não é balela. O meu esposo é um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que serve a Deus com retidão. Isso é privilégio para mim,
poder sair da minha casa e caminhar com Ele para dentro da casa do Senhor. Mas um dia Ele também foi um improvável, como talvez você que está aí sentado seja esse improvável. Diga: não tem possibilidade para mim, pastora. O que a senhora está falando é conversa furada. Eu moro no Monte Pascoal. Olha, o Monte Pascoal é o subúrbio. É verdade, irmãs. O Monte Pascoal é subúrbio, sim. Mas é daqui que Deus vai tirar príncipes e princesas para sentar em lugares altos. Porque é assim que eu tenho declarado dentro da minha casa. E é assim que você vai declarar dentro da sua casa. Não só hoje, mas todos os dias. A minha filha, ela tem uma promessa. E eu declaro todos os dias na vida dela que essa promessa vai se cumprir. A minha filha, hoje ela está aqui no Monte Pascoal, sentada aqui nesse lugar que talvez para muitos é um lugar simples. Talvez para alguém que está lá fora, e eu diga: minha filha vai ser médica. Alguém olha e diz: vai nada, morando no Monte Pascoal, vai sair um médico de dentro do Monte Pascoal. Vai sair. Porque ela já tem uma promessa. Eu declarei quando essa criança ainda era um bebê. E um dia Deus usou um profeta e disse: eu vejo a tua filha com estetoscópio no pescoço, vestida de branco na África. E era assim que eu declarava: filha, você vai estudar, você vai ser médica, mas você vai ser voluntária lá na África. Você vai ajudar aquelas crianças negras que elas não têm direito à saúde. Você vai ser a médica delas voluntária. E foi assim que Deus mostrou para o profeta, que via minha filha vestida de branco. E o profeta dizia: aproveita essa criança, curte o máximo que você puder, porque ela não é sua. Ela vai para as nações. Aleluia. Ela vai para as nações. Eu vejo ela, o profeta dizia: eu vejo ela andando no meio de pessoas negras. Eu não sei que lugar é esse. Eu vejo ela andando em lugares muito, muito humildes, lugares muito pobres. E eu vejo ela fazendo missão. Eu disse: filha, você não vai levar só a medicina, você vai levar o médico dos médicos para aquelas crianças. Porque ela vai ensinar naquele lugar que Jesus muda a história de improváveis. Que Jesus pega crianças que moram no interior, que não têm o que comer, e faz assentar com príncipes. Eu não vejo aqui meninos apenas que tocam na igreja. Eu vejo príncipes abençoados e prósperos. Eu declaro que eu vejo assim homens que vão triunfar na cidade de Manaus e fora de Manaus. Eu declaro que assim vai ser na sua casa. Eu declaro que assim vai ser na vida dos seus filhos. Eles vão estudar sim. Eles vão ser alguém sim. Talvez você diga: eu não posso pagar uma faculdade. Não vai precisar. Jesus vai dar nas mãos deles faculdades boas, públicas, de graça, para eles se formarem e serem alguém na vida. Há umas semanas atrás, foi na nossa porta, meu esposo está aqui de prova, uma jovem lá do Monte Um dia ela sonhou. Ela era uma improvável nesse bairro. Ela morava aqui no Monte Pascoal. E era uma improvável. Ela tentou medicina há 7 anos, mas ela não desistiu. Ela tinha uma promessa. Todo mundo dizia: deixa de ser besta, para de sonhar. Tem muitos que fazem isso, irmãos. Não ouça essa voz, essa não é a voz de Deus. O Senhor quer que você triunfe. O Senhor quer que você prospere. Não importa que ninguém acredite em você, você tem que acreditar. Você precisa acreditar. E ainda que você não veja como ela não via, ela não tinha recurso nenhum. Mas ela disse: eu vou tentar uma vez, eu vou tentar 2, eu vou tentar 3, eu vou tentar 4, 5, quantas vezes precisar. E ela foi na nossa
hoje ela está formada em medicina. E ela disse para o meu esposo: o senhor não tem nem noção do meu salário. Aleluia. Deus faz assim. Hoje ela senta entre os príncipes. Hoje ela atende e ganha muito bem. Mas porque um dia ela acreditou que mesmo ela sendo improvável, o Senhor pegaria o sonho de uma criança. Porque ela sempre sonhou em ser médica. Deus pegaria o sonho de uma criança que mesmo pobre transformaria em realidade. E assim como Deus fez na vida daquela criança, Deus vai fazer na vida do seu filho. Deus vai fazer na vida da minha princesa. Deus vai fazer da minha filha uma médica. Não só nessa cidade, mas fora dessa cidade. Então não importa que alguém não acredite em você, você precisa acreditar em você. Mas eu sou improvável, eu não sei nem falar direito. Irmãos, é tão interessante, porque um dia eu disse essa frase. Quando alguém me dava a oportunidade, eu dizia: eu não sei falar. E um dia o Senhor me exortou. Eu disse: Senhor, se tu tens um propósito na minha vida, me dá coragem. E quando o Senhor dá coragem até demais, né, irmãos? Assim como houve essa menina que eu falei para você, que ela era escrava, mas ela foi um instrumento na vida de Naamã. Teve Gideão, que ele se sentia o mais fraco da sua família, mas ele foi chamado de um homem valente. Davi, o menor entre os seus irmãos. Quem sabe você é o menor da sua casa, né, irmãos? Aquela ovelhinha negra que ninguém dá nada, que nem diz a minha mãe: esse não quer prestar. Eu ouvi muito essa frase quando criança. Isso machuca, sabe, irmãos? Não fale nunca isso dentro da sua casa. A minha mãe, por falta de sabedoria, usava muito essa frase: essa daí não quer prestar. Essa daí não vai ser nada. Só que eu cresci, irmãos. Eu tive um encontro com Jesus. Jesus, ele mudou o roteiro da minha vida, como ele vai mudar da vida do teu filho. Não importa se ele não está aqui, irmãos. Declare. Sabe, irmãos, eu admiro muito a Aldenora. A Aldenora, talvez muita gente diz assim: a Aldenora aceita a filha dela como ela é. Ela tem que aceitar mesmo e amar. Mas ela não deixa de declarar, aleluia, que ela é de Jesus. Ai, irmãos, isso tem um poder tremendo. Quando eu abro a minha boca e eu declaro que a situação que o meu filho está não vai permanecer, porque nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que muda a história, um Deus que muda o curso de qualquer vida. E Ele vai mudar da vida da filha dela e vai colocar entre os príncipes, entre as princesas do Senhor. E um dia nós vamos olhar para ela e nós vamos dizer: aquela é aquela mesmo. É aquela mesmo que Deus vai usar, que Deus vai colocar no altar, porque o lugar dela é no altar, o lugar do teu filho é no altar, o lugar da tua filha é no altar. Não é no mundo não, irmãos. Não é servindo o diabo não. Não é fazendo a vontade do diabo não. O lugar do teu filho é aqui, é na casa do Senhor, é fazendo a vontade do Senhor, é adorando ao Senhor. Então não cesse de declarar na vida daquele improvável que está lá na tua casa. Talvez ele não esteja na tua casa, você nem sabe onde ele está, mas você está aqui, irmã, como intercessor. Não é como amaldiçoador não, irmão. Boca de crente não é para amaldiçoar ninguém, muito menos o seu filho, mas é para declarar sobre a vida dele: você vai ser bênção, meu filho. Acorda e diz pro teu filho pela manhã: filho, eu te amo. Eu não aceito
aceito o que você faz de errado, mas eu te amo e Deus vai transformar a tua vida. E eu vou dizer para você, como dizia minha pastora: pega teu óleo ungido, vai lá no guarda-roupa do teu filho e unge a roupa dele, unge o sapato dele, unge, porque quando ele sair da tua casa com aquele sapato que você ungiu, ele até pode ir para onde ele sempre vai, fazer coisa errada, mas ele não vai permanecer lá, porque ele vai ficar tão inquieto, irmão, tão inquieto pela presença do Senhor, que ele vai retornar para casa. Todas as vezes que ele chegar, deixar o seu sapato lá, você, mãe, pai, vá lá e unja de novo. Ah, meu filho tá fazendo tudo que agrada o diabo, unja a roupa dele. Quando ele passe, bem passada, vá lá, pegue o seu óleo ungido. Não vai manchar não, tá, irmãos? Mas unja e ofereça a Deus. Diga: olha, Senhor, meu filho vai sair com essa roupa, e se ele estiver mal intencionado em fazer o mal por aí, em fazer coisa errada, ele não vai conseguir, porque eu sou profeta de Deus e eu estou declarando sobre essa roupa que o meu filho vai vestir, que ele pode até ir, mas ele vai voltar. Ah, meu filho não quer nada com Jesus, está na igreja, mas parece que não está. Desista não, desista não, continue orando por ele. Não tenha medo de segurar nas mãos do seu filho. Hoje as famílias têm pouca intimidade, quase não se consegue segurar nas mãos de um filho e dizer, olhando nos olhos: filha, eu te amo, você é especial, você é preciosa. Não importa se você não está indo para a igreja comigo, um dia você vai. Eu te amo. Sabe, o amor, ele quebra qualquer cadeia. Se eu declarar que eu amo, se eu tiver coragem de olhar nos olhos do meu filho, da minha filha, todos os dias e dizer: filha, não importa que você não está hoje, um dia você vai estar, porque eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu não vou desistir de declarar, até eu ver você se curvar diante do Senhor. Eu vou estar de joelhos dobrados orando para que você cresça, orando para que você prospere, orando para que você seja não só próspero na vida financeira, mas seja homem e mulher de Deus. Eu vou declarar, porque ainda que você seja um improvável para a sociedade, mano, nos despreza, mas Jesus não. A sociedade pode olhar para o teu filho e dizer: um galeroso, todo tatuado, porque as pessoas nos julgam ao nos olharem. Não querem nem saber quem nós somos. Se vê nós todo pintado, né, irmã? Não quer nem saber quem nós somos, já julga. E diz: esse aí não vai ser nada, não vai prestar para nada. No trabalho, quantas vezes alguém diz que você não vai passar daquele setor, não vai passar disso, mas você está lá, irmãos, como profeta, para declarar: eu vou sim, eu vou crescer sim, eu vou passar disso sim. O Senhor me colocou aqui só por um período, eu vou sair daqui, eu vou crescer, eu vou prosperar. E o Senhor faz, irmão, porque o Senhor é poderoso para fazer. Se Deus pegou Davi, que era o menor entre os seus irmãos, pastor de ovelhas, fedido, né, irmãos? Que pastor não deve ser cheiroso. Pastor de ovelha não tem cheiro bom, com certeza. Ele passa o dia no sol, né, irmãos? Cuidando de ovelhas, cuidando de pasto. Não deve ter cheiro bom. Quem sabe era um desprezado dentro da sua casa. Talvez como você seja dentro da sua família. Mas Jesus tinha um propósito e fez desse homem, que era o menor entre os seus irmãos, um rei. Fez ele se assentar com príncipes, né? Fez dele um homem grande, conhecido, a ponto da sua história estar registrada na Bíblia. A menina escrava, que foi a portadora do milagre, porque foi ela que apresentou Jesus para Naamã. Talvez ninguém dava nada por ela, é uma escrava
escravo é desprezado, né, irmãos? Graças a Deus que acabou. Senão nós que somos neguinhos, a gente estava frito, né, irmã? Porque os negros eram escravos. E aqui tem um montão de gente moreninha como eu, né? Nós seríamos escravos, tá, irmãos? Se fosse em outro tempo. Mas graças a Deus que o Senhor, né, irmã, nos libertou. E nós estamos aqui para declarar isso. Nós estamos aqui nessa noite para declarar que somos livres. Deus, Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe, irmãos, esse aqui é o bom. Não importa que alguém te julgue. Não importa que alguém diga que você não é. E você é. Deixa falar, irmãos. Deixa falar. Hoje as pessoas querem se importar muito com o que alguém diz a seu respeito. Liga não, irmãos. Porque quando eu me importava com o que alguém dizia a meu respeito, eu não conseguia crescer. Quando eu passei a entender que o que mais importa é o que Ele pensa de mim, é o que eu sou para Ele. Só isso que vale, irmãos. É só isso que importa. Quando eu entendi que eu sou preciosa para meu esposo, para minha filha, todo o resto não tem importância, irmãos. Porque eles sabem quem eu sou. A minha família sabe quem eu sou. A tua família sabe quem tu é. E você pode não ser especial para ninguém, talvez aqui dentro, mas você é para sua família. E se você não for para sua família, mas você é para o Senhor, você é preciosa, você é especial. Então nesse Dia Internacional da Mulher, se sinta princesa, se sinta especial, porque alguém teve que morrer, irmão, para que hoje esse dia fosse comemorado. E não foi fácil, porque foram muitas mulheres que morreram num incêndio criminoso, né, irmãos? Porque foi um incêndio criminoso, para que nós tivéssemos muitos direitos que nós temos hoje. Então nós somos privilegiadas. Você, mulher privilegiada, você é princesa do Senhor. E eu me alegro por saber que eu sou mulher e por saber que o Senhor me escolheu. Porque o Senhor disse para mim: ei, Alba, eu não vejo como as pessoas te veem. Eu te vejo diferente. Até quando eu era uma improvável, eu era, irmã, como o pastor Gilson disse aqui no domingo, que eu sentava lá atrás, baixava a cabeça, eu era uma mulher triste, apagada. É verdade. Ele não mentiu não, irmãos, era verdade isso. Amargurada de espírito, porque eu não podia ser mãe. E eu esperei para ser mãe por 25 anos. Uma espera muito longa. Não tinha como ser feliz. Eu tentava, mas a minha alma era como a de Ana. Ana, ela vivia amargurada, né, irmãos? Porque tudo que ela queria era um filho. Uma família só é completa quando tem pai, mãe e filho. Então valorize a sua. Valorize a sua família. Dê muitos beijos na sua família. Os irmãos sabem que hoje a irmã Meire e o irmão Jairo não estão aqui, porque assassinaram o ex-esposo da irmã Meire, o pai da filha dela. Assassinaram essa madrugada. E ela me mandou um áudio desesperada. Entristeceu muito. Eu fiquei tão abatida com aquela notícia, porque esse tipo de notícia nós não queremos ouvir. E a gente olha para nossa família do nosso lado e a gente não abraça, a gente não beija, a gente xinga, a gente briga, a gente perde tempo. E o Senhor não quer nada disso. Nessa noite o Senhor quer transformar histórias, transformar famílias. Tem se falado muito sobre isso aqui. Nós precisamos entender que nós somos um povo diferente.
Nós somos um povo escolhido, chamados pelo Senhor. A nossa casa tem que ser transformada. A nossa casa tem que ser diferente. As pessoas têm que entrar na nossa casa e dizer: eu sinto algo diferente aqui. Chegar na sua casa, irmã Edila, e dizer: eu sinto uma presença diferente aqui. Na sua casa, irmã Cláudia, dizer: eu sinto uma presença diferente aqui. Eu fico muito feliz lá na minha casa quando alguém sobe lá na minha laje e diz assim: sempre que eu vou receber uma visita, eu tenho um costume de ungir o ambiente. E todas as vezes que alguém chega lá e diz assim: eu sinto algo diferente aqui, eu sinto uma atmosfera diferente. É a presença do Senhor, irmãos. Porque quando nós convidamos Ele para vir, Ele vem. Ele vem. E Ele nessa noite está aqui desde o início do culto. Mas há quem não sinta ainda a presença dEle. Mas Ele está aqui. E Ele veio aqui como Ele sempre vem. Porque quando você vem da sua casa, você vem trazendo a presença dEle. Você vem trazendo a presença dEle do ambiente onde você vive. E quando você chega aqui já adorando ao Senhor, Ele se manifesta. E Ele se manifestou a nós nessa noite para dizer: eu pego o improvável, aquele que não tem probabilidade nenhuma de ser alguém, e coloco para sentar entre os príncipes. Não importa se não tem dinheiro no teu bolso. Não importa se não tem dinheiro para o teu filho cursar uma faculdade. Deus vai colocar entre os príncipes ainda assim. Mas eu preciso acreditar nisso. Eu preciso declarar isso todos os dias. No Salmo 113, no versículo 7 e 8, diz que o Senhor, Ele levanta do pó e do lixo e exalta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes. Ao chamar o improvável, Deus mostra que não são as nossas forças. Não são as nossas forças. Não é pela minha força que eu estou aqui hoje, que eu saí lá do interior do Pará para vir para essa cidade, para casar com um príncipe, porque meu esposo é um lorde. Me desculpem os outros que eu não sei, mas o meu marido é um lorde, homem paciente, homem bom. Deus me trouxe de lá, uma improvável, que não tinha o que comer, não tinha o que calçar. Eu tenho uma história de vida muito triste. E Deus disse: eu vou te levar para uma cidade. Eu vou te colocar em lugares altos, porque o Senhor já me colocou em muitos lugares que eu nunca imaginei pisar. E eu vou mudar a tua história. Mas é para que você saia proclamando o que eu fiz na tua vida e declarando o que eu posso fazer na vida de outros. E é para isso que o Senhor nos chama, para sairmos da nossa zona de conforto, para virmos a um lugar como esse, ou a uma praça, ou a uma rua, a uma fábrica, ou simplesmente ali à beira do igarapé do passarinho, para dizer para alguém: ei, Jesus pode te tirar dessa vida e te colocar entre os príncipes. Talvez alguém olhe para si e diga: não tem como. Eu também um dia disse isso. Não tem como. Não há possibilidade. Mas o Deus que eu conheci com 20 anos de idade, quando eu cheguei nesse bairro, muda histórias. Pega o improvável lá do interior e faz assentar com príncipes. Leva lá no Canaã e derrama o óleo sobre a minha cabeça. E me ungiu como pastora. Ungiu meu esposo, que também é um improvável, tem uma história de vida muito, muito triste. Ungiu e fez um príncipe. Colocou ele entre príncipes, entre homens poderosos. Meu
esposo já percorreu muitos lugares, levando a palavra do Senhor, porque Deus chamou para um propósito, pegou o improvável para usar na sua obra, transformou aquele que não era, para que fizesse a obra do Senhor. E nessa noite nós queremos orar. Ele vai vir aqui, vem cá, meu amor, para orar por nós, para orar por você que não se sente capaz de fazer nada, que se sente um improvável, aquele que não tem chance de ser nada, acha que não tem. É você que Deus pega e faz assentar entre príncipes. O Ministério de Louvor vai cantar. E você que se sente assim, eu convido você a vir aqui receber a oração. Você que acha que não pode, o Senhor quer transformar o teu coração, a tua mentalidade, e fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e te colocar entre príncipes e princesas, te colocar em lugares altos, como eu sei que a minha filha vai chegar, porque é promessa do Senhor, e eu estou declarando em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade.